Olá e sejam todos muito bem-vindos ao InvestidorCast, o podcast do Você Investidor. Eu me chamo Eduardo. Eu me chamo Clayton. E hoje nós vamos tratar de um assunto assombroso aqui, posso assim dizer, né? Um assunto que dá muito medo, né? Um assunto que a gente não gostaria de estar falando sobre isso, né? Porque é muito... às vezes a gente vê algumas notícias no mundo e a gente fica aflito, fica com medo, só que você sempre vê aquilo com uma experiência de que, eu tô olhando isso de fora, né? Isso nunca vai acontecer com a gente. E pela primeira vez, nós estamos, né, com aquela percepção que talvez isso possa vir a acontecer com a nossa pátria amada, né? Com o nosso Brasil. Então, o assunto que a gente vai tratar hoje aqui, Clayton, é: o Brasil pode virar uma Venezuela? Esse assunto até assusta, né? E assusta pelo fato, quando era só a Venezuela, era um caso isolado, né? Exato. Eles fizeram besteira política, a gente já vai entrar mais nesse ponto, o que eles fizeram, tanto de forma política quanto errado. De forma econômica para chegar onde eles chegaram, e até vamos trazer alguns dados alarmantes, né, da Venezuela. E também aí fica, mas tá, enquanto era a Venezuela, beleza. Tipo, é um problema deles, assim como vários países do mundo têm um problema. Mas aí agora, a Argentina também está vivendo algo muito parecido. Na Argentina vinha sofrendo há um tempo, né, nos anos 2000, nós moramos em Santa Catarina, dava para lembrar muito bem, né, que os argentinos sempre passavam aqui pela nossa região porque iam para a praia, eles ficavam um mês na praia. E literalmente eles ostentavam na praia, né, porque era em dólar, né, a moeda deles era pareada ao dólar na época. E eles tinham um poder de compra bem maior do que o brasileiro, então eles vinham e aproveitavam a vida no litoral, aqui Balneário Camboriú, Itapema, essas cidades aí litorâneas. E agora você já não vê mais nenhum argentino, pouquíssimos, né? E por que isso? Porque eles começaram a sofrer, né? E agora nem se fala, a Argentina entrou também num caos aí, questão inflacionária. E aí quando aconteceu na Argentina, acendeu, parece um sinal amarelo pro Brasil, né? Opa, já é o segundo vizinho que tomou atitudes iguais entre os dois países ou parecidas. E olha o resultado que deu, ferrou com o país. E aí assusta porque a gente viu que, se acontecer uma crise meio global, como aconteceu em 2020, é muito fácil para um país ir para o buraco se tomar as decisões políticas, né? 6 meses de um país andando mais lento do que deveria andar, desanda toda uma economia de um país. E aí assustou, será, né, que nós podemos ter esse caminho? É isso que nós vamos trazer aí para o pessoal. Bem isso. E se a gente voltar quando a gente era criança, né, a gente está aí com 30 anos... a gente ouvia falar muito de Cuba, né? Que Cuba era um país pobre, que era ruim lá, como funcionavam as coisas lá dentro, mas a gente não entendia muito o que acontecia lá, né? Conforme nós fomos crescendo, a gente começou a ouvir as histórias da Venezuela, né? Que a Venezuela estava ficando ruim, que isso estava piorando cada vez mais. Quando a gente chegou na vida adulta, a Venezuela já estava praticamente um caos, né? Tava um caos total. E agora, há pouco tempo, né? Quando a gente já entende de tudo isso entende o que aconteceu, o porquê que é isso, a gente tá vendo a Argentina, né? Exatamente como você falou. Parece que cada vez veio chegando mais perto, né? Tá, e agora tá aqui, né? O problema tá do lado aqui, né? Então, esse assunto que a gente vai tratar hoje, porque é um assunto bem interessante, como você mesmo citou, a gente vai trazer uns pontos, uns dados aí, né? Que literalmente são alarmantes. E vamos explicar se isso pode realmente ou não acontecer no Brasil. Isso aí. A gente preparou até uma lista aqui de coisas, tópicos pra gente, em forma de pergunta, para que a gente possa se aprofundar melhor no tema. Então, começando lá, para a gente entender como que começou o problema na Venezuela, o problema político. Quando né? Que isso foi? Como que isso começou lá? A Venezuela sempre foi um país democrático, assim como o Brasil e outros países. E para quem não sabe, né, a Venezuela, ela hoje tem a maior reserva de petróleo do mundo, maior do que a própria Arábia Saudita. Então, né, você pensa como que um país que, tudo que envolve petróleo tem riqueza. Você pega lá Emirados Árabes e tal, os caras são ricos só à base do petróleo. Como que, né, um país, um dos mais pobres do mundo, tem a maior reserva de petróleo? Justamente pela bagunça, começou na parte política. Trazendo em dados, a Venezuela lá nos anos 70, ela era um exemplo de país, cara, que parece que funcionava, era um dos mais ricos. O poder de compra do venezuelano nos anos 70 era maior do que o do brasileiro. Assim como o exemplo do argentino nos anos 2000 também era maior do que o brasileiro, né? Então, a Venezuela nesses anos 70 era de ouro, chamava Venezuela Saudita, né? Então, toda a questão de infraestrutura rodava, tinha carros bons para a época rodando, combustível extremamente barato, entre outras coisas. Então, a Venezuela era um país que prometia ser um dos países mais promissores da América Latina, né, da América do Sul. Mas o país foi entrando nessa questão corrupção, problemas de governo e tal, até que chegou no ano de 89, a gente pode colocar que começou realmente a bagunça. Teve uma revolta, né, Caracas, que é a capital da Venezuela,
onde a população realmente demonstrou uma insatisfação gigantesca com o governo, justamente pelo preço dos combustíveis, e isso afetou também a questão das passagens de ônibus e tudo mais. E eu acredito que faz sentido da população ficar tão indignada, porque como num país que vivia da base do petróleo, né, tem as maiores reservas do mundo, o combustível era tão caro. Então dava para entender por que a população se revoltou tanto. E aí começou um conflito para literalmente derrubar o governo. Eles decidiram que poderia fazer sentido não existir mais um presidente ou algo do tipo. E aí quem que começou a aparecer no meio desse caminho, né? Começou a aparecer o nosso Hugo Chávez, lá no ano de 89, mas ele só conseguiu tomar relevância para dar o golpe em 92. Então em 1992 ele conseguiu dar o golpe e derrubar o governo. E aí ele ficou nessa questão militar até lá, eu acredito que foi em 98, aí ele conseguiu se eleger como presidente, teoricamente voltar a ser uma democracia. Sim. Mas é até estranho isso, né? O cara que derruba o governo dando golpe é o cara que se tornou mais popular e daí, a partir daí só a turma dele ficou, né? Então já começa a ver que dá uma certa desconfiança, porque por que o povo não muda esse poder, né? Mesmo depois de estar essa bagunça. Mas então podemos falar, politicamente começou lá em 89, o golpe veio em 92, e daí voltou a ser uma democracia, podemos falar assim, em 98 ali, com ele assumindo o poder, mas a gente sabe que aí já tinha, eu não quero falar lado político, mas já tinha esse viés comunista tomado conta Sim. dos governantes. Né? Para ver, né, o que é o estopim que faz um incêndio a se alastrar, né? Então, por exemplo, a economia era boa, as pessoas viviam bem, né? Só que algo que despontou, né, que no caso foi o preço dos combustíveis, que resultou no aumento do preço das passagens de ônibus, fez com que causasse um alvoroço num país para tirar um governo por conta de um ponto, né? Como que, vamos dar um exemplo, se você tem uma visão fechada sobre algo, você deixa de enxergar todo o redor que está ao teu lado, né? Então, esse ponto fez com que uma certa pessoa tomasse notoriedade, que foi o Hugo Chávez, que provavelmente foi ele que encabeçou as manifestações, tudo, né? Derrubou aquele governo, né? E isso parecia ser ótimo, né? Vamos trocar o governo, agora vai entrar outra pessoa, o preço do combustível vai baixar e tudo vai ficar bom, né? Só que vê só, a pessoa que entrou lá, se a visão dela fosse só para arrumar isso, mas tudo o resto continuasse igual, beleza, né? Só que uma pessoa que entra com um viés político totalmente diferente, ele muda o cenário inteiro, né? Ele pode causar uma devastação, uma destruição de algo, né? Num curto período de tempo, até possa assim dizer, né? Porque se a gente for colocar aí, forem 10, 15 anos, né? 20 anos para chegar onde está hoje, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque essas pequenas fagulhas podem causar um grande incêndio, né? Se vê no Brasil, né, 2015, Dilma, lembra que começou a manifestação por causa que subiu 20 centavos a passagem, que o povo falava não é só por 20 centavos. Tinha o problema do diesel, né, e tal. E começou aquela questão, eu lembro muito bem, agora não é mais só pelos 20 centavos, mas começou o primeiro movimento das pessoas porque tinha subido, eu acredito que foi 20 centavos a passagem do ônibus ou do trem, do metrô. E aí começou, foi a faísquinha que precisava, né? Já estava tudo muito inflamável, né? Em volta e tal. A hora que saiu aquela faísca, já automaticamente incendiou tudo. E aí também no Brasil surgiu disso. E lá no caso deles começou essa bagunça política, podemos falar assim, em 89, né? E hoje, depois nós vamos abordar mais no final sobre isso, mas hoje a população se arrepende dessa decisão, porque a boa parte da população já desaprova a questão do governo, só que na verdade agora a população já... Não é mais tão simples assim. E já não tem mais voz, né? Já está num lugar que você já é totalmente controlado. Quando surge alguém que poderia ter alguma chance de mudar a realidade, essa pessoa no meio do caminho ela desacredita, ou ela some, ou ela pega e vai embora. Provavelmente por algum motivo acontece isso, né? Exato. E esse negócio dos combustíveis, né, parece que ele sempre está em torno das discussões, né? Porque quando a gente estava aqui chegando a gasolina aí R$7, R$8, né? E as mesmas coisas, né? Tipo, esse governo tá deixando tudo muito caro, né? Esse governo tá deixando tudo muito caro. Somente pelo ponto que, o combustível foi elevado o preço e as pessoas daí tem aquela dificuldade também de entender, né? Como é que para vender para fora vende mais barato, né? Por que para dentro do Brasil é mais caro, né? Isso no Brasil também sempre é um assunto que tá ali polêmico em pauta, né? Isso aí. Mas continuando aqui, então, como que começou o problema, agora falando da parte econômica da Venezuela, como começou o problema econômico deles lá? O problema econômico da Venezuela começou quando eles tentaram forçar o petróleo, tentaram virar a Arábia Saudita forçando tudo a rodar em torno do petróleo.
E, lógico, eles tinham uma estratégia certa, porque o petróleo é até conhecido, né? E era principalmente conhecido aí nos anos 80, 90, ali como ouro negro, né? Sim. Porque o mundo inteiro girava, se hoje gira em torno do petróleo, girava muito mais na época. E o governo tentou, de alguma forma, direcionar investimentos, direcionar e até beneficiar em questão salarial quem estava envolvido na cadeia do petróleo, para tentar fortalecer isso. Só que eles não foram estratégicos porque não se cria mão de obra do nada, né? Não se planta e daqui 6 meses você tem uma mão de obra. Isso é algo que demora. E o que acontece? Quando você começa a pagar mais em determinado setor do que outro, é óbvio que a pessoa começa a migrar. Por exemplo, eu sou repositor no supermercado e do nada eu ganho o dobro de salário se eu for trabalhar numa qualquer função simples ligada a uma empresa lá do petróleo ou uma empresa que trabalha com isso. É lógico que você vai abandonar a reposição e vai lá, eu sou caixa no supermercado, eu sou motorista de táxi, eu sou produtor rural, eu faço qualquer coisa. Então, todos os outros setores são afetados com desabastecimento de mão de obra, porque todo mundo vai trabalhar onde dá mais dinheiro. Isso no começo ainda, que está nesse movimento, se sustenta. Parte da população começa a ganhar mais, ainda se consegue manter a entrega de produtos, né? E isso artificialmente dura por um tempo. Só que com o tempo as pessoas vão vendo, pô, aquela pessoa está se dando bem na vida e eu tô aqui. Eu vou também ir para essa parte e vou arriscar. E eles estão contratando todo mundo lá, porque eles querem, estão forçando a entrada de pessoas nesse setor. E aí, basicamente, o que aconteceu na Venezuela, então, para começar o problema, se falando econômico, forçar a aceleração na questão econômica do país voltado ao petróleo, favorecendo e pagando mais a mão de obra envolvida no petróleo. Isso tirou mão de obra de todos os outros setores, automaticamente a produção dos outros setores agora tem mais dinheiro na economia porque tem mais pessoas ganhando um salário melhor dentro do setor do petróleo. Sim. Mas elas precisam gastar. Para isso, elas podem consumir mais, mas para consumir mais tem que ter mais produto. Só que a produção não sobe porque está faltando mão de obra nos outros setores para produzir mais. Por que está faltando mão de obra nesses setores? Porque eles migraram para o setor do petróleo. E aí a roda começa a parar de girar, porque começa a sobrar dinheiro e começa a faltar produto. E aquele produto que poderia ser 1 quilo de chuchu, a pessoa aceitava pagar um valor X. Agora ela tem dinheiro e todo mundo está disposto a pagar 2x naquele chuchu. E daqui a pouco alguém que nunca come chuchu vai aceitar pagar 5x. E não aumenta a produção desse chuchu que eu estou dando exemplo. Então isso acontece em qualquer produto que você pode colocar. E aí, como a gente falou, a conta não fecha, muito dinheiro na economia, pouca produção, né, quebra essa lei da oferta e demanda e tal, e automaticamente oferta e procura, e aí o que acontece é descontrole dos preços, falta de produtos, e aí começou o problema deles. Dá para se dizer que quando você foca somente num pilar da cadeia produtiva, você desequilibra todo o restante, né? Exato. Porque é aquilo que você me citou. Imagina só que, pô, todo mundo tá ganhando bem no petróleo, todo mundo tá, sei lá, tá trocando de carro, tá mostrando uma vida social melhor, né? E aí tem a pessoa que trabalha na parte do leite, tem uma pessoa que trabalha na parte de plantio de coisas, tem uma pessoa que trabalha na parte de criação de animais, né? Todo mundo tá vendo aquelas pessoas e, tipo, pô, aquelas pessoas estão crescendo na vida. Aquele é o setor do futuro, né? Se todo mundo migrar, se a gente tiver aqui, nesse exemplo que eu dei, tiver 4 pilares, os outros 3 vão a 0. Exato. E só um vai decolar, e como você mesmo falou, beleza, todo mundo tá ganhando bem. Agora eu vou no supermercado, vou comprar o leite de quem? Né? Vou comprar a carne de quem? Né? E a questão é, se você quer comer, você paga o preço que for. Você paga o preço que for. Aí? E é isso que você falou. Tipo, até a pessoa que não gosta de chuchu, se só tem chuchu, ela vai pagar o valor que for, né? Exato. Só que se tiver todo mundo pagando o valor que for e mesmo assim não tiver o item, não adianta nada, né? Chega nos momentos que depois a gente vai falar o que as pessoas estavam fazendo na Venezuela agora por último, né? Eles estavam fazendo artesanato com dinheiro. Exato. Não, o dinheiro perde completamente o sentido do valor. Né? Eles estavam fazendo artesanato com as cédulas, que as mais valiosas que tinha, porque o dinheiro não servia de nada. A pessoa fazia um artesanato lá, fazia uma cesta com as notas e vendia dólar, vendia né? dólar daí. Dólar daí. Né? Então, veja só, o que adianta, né, uma pessoa ganhar muito dinheiro se isso não vai valer nada, né? É o que aconteceu, que muitos milionários e bilionários da moeda do país acabaram ficando pobres perante onde eles vivem, né? E se tentassem migrar, também não valeria nada o dinheiro. Total. E fora esse erro do petróleo, que foi a mesma coisa, foi o começo do erro, ainda depois, quando os preços começaram a subir, aí teve, como você diz, o último prego no caixão, né? Que foi o quê? Tentar o tabelamento de preços. Aí matou, né? Isso aconteceu em 2003. Em 2003, a Venezuela tentou começar a tabelar preço dos produtos. E aí, pensa comigo. Se já tem um produtor que produz o que dá, se mata para trabalhar, para vender algo que já não consegue atender a demanda, ele não consegue crescer porque não tem mão de obra, mas ele está trabalhando. E provavelmente o custo disso já é alto, né? É alto, mas teoricamente ele conseguiria vender por um preço mais caro para pagar o que ele está gastando também, que subiu o insumo dele e tal.
Mas aí chega o governo e fala, não, então voltando no chuchu que a gente começou, se era 50 o valor do chuchu, agora você vai ter que vender a 30. Aí você pensa, por que eu vou produzir? Primeiro ponto, se o meu custo é maior do que 30, eu paro de produzir. Não faz sentido produzir para ter prejuízo. Aí é um ponto. O segundo, por mais que o meu custo aceite vender a 30 e eu vou vender a 30, as pessoas vão ter uma sensação de valor muito grande naquilo, porque pô, custava 50, agora está 30. O que acontece? Quem tem dinheiro vai lá e termina com o estoque. A hora que abastecer o supermercado, as pessoas já estão fazendo fila para ir lá e comprar o que elas podem. Aí começa não só a limitação no tabelamento de preços, mas começa também a limitação na quantidade por pessoas para atender a maior parte da população. Todo mundo tem dinheiro. O que está faltando? O produto. Então eu não posso liberar o produto, senão a pessoa compra tudo para vender mais caro depois. Começa a fazer, como tem no futebol, lá que o cara fica na frente do estádio. Isso, começa a fazer essa questão com alimentos e outras coisas. Começa a arbitrar ali. Vira um cambista de alimentos. Exato, mas aí nesse caso as pessoas, então eles limitam e a pessoa tabelou o preço, então veja que aí virou toda uma bagunça, porque a pessoa que está vendendo, às vezes está vendendo no preço que não deveria vender. Se for no prejuízo, ela para de produzir, vai faltar mais ainda aquele produto. Se ela aceita vender, como ficou mais barato, as pessoas vão querer comprar o que dá. Comprando o que dá, automaticamente você tende a desabastecer mais rápido. E o exemplo disso foi o nosso aqui. Não teve a pandemia, a questão do papel higiênico e tal. Cara, nem precisava, só foi por um alvoroço, vai ficar, o pessoal limpou os estoques assim, e era uma coisa que nem precisava, por um medo. Imaginem um fator real, não tem alimento e agora o alimento veio mais barato do que deveria ser. Sim. É óbvio que você vai comprar o que você Primeiro pode. você cria escassez, né? Porque, tipo, tá faltando. Exato. Daqui a pouco vem num preço barato. Numa promoção que o governo falou, o preço tem que ser esse. O preço é esse, né? Nossa. Tipo, as pessoas, o efeito manada domina Total. a mentalidade das pessoas e vão todo mundo, né? E daí até pergunto, por que tem fila para alimento? Esse é um exemplo. Não Exato. tinha, quando vem mais barato, o pessoal faz fila para... Exato. Esse mesmo ponto, né, quando teve a greve dos caminhoneiros na parte do combustível. Exato. Né, o que acontecia, né? Vai ter greve, né? Vão fechar, vai desabastecer. Todo mundo corria pro posto. Então, o combustível que tinha no posto de gasolina que ia durar o mês inteiro, como todo mundo queria abastecer no mesmo dia, e um dia acabava. E quando tinha notícia que conseguiu um caminhão chegar no posto, né? Acontecia de novo. E já tinha fila, né? Já tinha fila de novo. A galera tava com 70% do tanque e tava lá pra Querendo completar. completar. Né? Então, gera uma necessidade que não era preciso naquele momento. É um caos, né? Um descontrole total. Descontrole emocional e foge tudo, né? da origem. É como a gente falou, a faísca era por um motivo. Exato. Mas pega fogo onde você menos imagina porque tá tudo interligado, né? Yeah. E nesse dos combustíveis, às vezes, não iria faltar combustível se todo mundo agisse da forma normal. Só que no momento de medo, as pessoas não agem da forma normal, elas não agem racional, elas agem emocional. Exato. E é isso, o cara tá com meio tanque, ele rodaria uma semana, mas não, ele decide ficar um dia na fila para completar o tanque, daí ele tira metade do tanque do outro cara que tá na reserva, Exatamente. que não vai conseguir trabalhar. E é isso, todo mundo, meu Deus, tal pessoa ficou sem gasolina. E isso vai gerando aquele efeito que todo mundo daqui a pouco vai estar lá com o tanque cheio e vai estar daqui a pouco com 1 litro para encher, para não pra ter levar risco, para casa pra levar e tal. para casa e armazenar. Exatamente. Vai entrando num nível que foge, né, do racional. Bem isso. E achei até isso tá bem dentro da próxima pergunta que a gente levantou aqui. Quando que deu para perceber que as coisas estavam muito erradas na Venezuela? Cara, isso aqui eu até anotei para falar alguns valores que realmente ficou completamente fora a Venezuela. Ficou totalmente irracional. Então se liga só. Foi aqui, deixa eu dar uma olhada em... O preço teve... Isso aí aconteceu mais ou menos em 2010. O preço de um iogurte, né, então derivado do leite e tal, ele equivalia ao preço de 3 tanques de combustível. Então, por quê? Foi dado todo o foco na Venezuela para a questão do petróleo e tal. Aí sim. Aquilo que a gente falou do equilíbrio, né? Do equilíbrio. Todo mundo foi lá, começou uma produção maior de petróleo. O que começou a sobrar? Combustível. Então, o preço do combustível, para eles, ficou barato. Resolveu o problema. Foi o que começou o problema deles em 89. O preço do combustível subiu. Eles fizeram uma revolução que, no final, em 92, resultou num golpe militar que derrubou o poder. Por quê? O combustível estava caro. Agora, está resolvido o problema. Lá tem combustível super barato. O problema é que 3 tanques de combustível é o equivalente para você comprar um iogurte. Então as pessoas não... Por que disso? Porque a pessoa que produzia iogurte e tal, ela migrou para a empresa do petróleo. E agora pouquíssimas pessoas produzindo iogurte. Exato, é esse exemplo desse produto. Outra questão, por exemplo, aqui, 1 quilo de arroz custa 1 salário mínimo. Então, 1 quilo de arroz custa 1 salário mínimo. Você tem noção? Eu acho que é normal uma família, quem sabe, comer 2 quilos no mínimo. Estou chutando baixo de arroz no mês, estou chutando bem baixo. Então você teria que gastar 2 salários mínimos para comer arroz. Foge completamente do normal. No Brasil seria R$2.000 para você comer arroz um mês. Né? Então, aí nesses números as coisas começaram a ficar alarmantes no sentido, não, esse país literalmente quebrou. Tá errado, tá completamente... E quem tá aqui tá fadado a não só uma vida de pobreza, mas uma vida de miséria, porque você não ganha nem para comer, né? Exatamente. Tipo, então isso é muito nítido, né? Quando você tem uma demanda de algo que
teria que ter um valor significativo, que é o combustível, né? Porque, pô, combustível tem que ser extraído, tem que ser minerado, tem que ser refinado, tem um monte de processo, né? E daí aquilo tem a preço de banana e a comida começa a ser um artigo de luxo, é que sinal que as coisas estão muito erradas, né? Então, isso é um fato e um dado bem alarmante que as pessoas começam a sentir, principalmente indo no mercado. Olhando as prateleiras, começaram a estar mais vazias, poucas pessoas trabalhando naquilo ali, né? E foi exatamente isso que levou a esse ponto aí. E complementando aqui, só como você mesmo falou, a alimentação ser um artigo de luxo mostra como realmente você está num país pobre que está atendendo ao miserável. Na Venezuela, 75% da população perdeu em média 19 quilos pela desnutrição. Então, não, isso aqui já provou que o país já está na miséria, né? E o caso deles é realmente, como o salário mínimo não compra 1 quilo de carne, não compra um iogurte, né? 3 tanques de gasolina para você comprar um produto, um laticínio, alguma coisa básica, mostra que realmente o foco é na comida, mas nem isso eles conseguem manter, por isso estão revirando lixo outras coisas. E tem um ponto também, né, que chega num momento onde as pessoas, não adianta mais trabalhar, né? Não adianta mais fazer nada. A vida das pessoas passa a ficar numa fila de um órgão governamental esperando comida, né? Não estão nem esperando doação de dinheiro mais. Não. Né? Porque esses problemas políticos começam a acontecer quando as pessoas querem dinheiro. Né? Eles começam, eu quero auxílio. Daqui a pouco, o dinheiro não se torna mais tão relevante, né? E o que importa para a pessoa é comer. Então a pessoa não adianta ela trabalhar para conseguir alguma coisa, porque não existe mais um emprego que vai remunerar que não vai comprar comida. Né? Até as pessoas começam a entrar nessa fila por desespero de comida mesmo. Isso mesmo. E se a gente for colocar aqui, quais será que foram as coisas mais absurdas que aconteceram na Venezuela nesse período aí? Bem, as mais absurdas, por exemplo, agora falando da intervenção do governo. Então, agora a gente falou aqui do porquê que a Venezuela, né, perdeu aí a questão do país democrático, não sei lá assim, teve um golpe de Estado e tal. Falamos aqui a questão dos preços alarmantes, mas o que assusta no sentido do que o governo começou a entrar, realmente tirar das pessoas da questão privada, foi um exemplo que aconteceu em 2014. Em 2014, o governo da Venezuela obrigou proprietários de imóveis a venderem os imóveis para o inquilino. Então, quem tinha mais do que 3 imóveis na Venezuela e tinha um inquilino com mais de 10 anos que estava na casa, se o inquilino quisesse comprar, o proprietário era obrigado a vender. Se ele não quisesse vender, ele levaria multa e poderia até ter a casa desapropriada pelo governo. Então, é aqui o ponto, você fica, cara, então você tem 3 imóveis, quem sabe era o que estava mantendo o poder de compra da pessoa e tal. E aí o governo colocou, não, você tem muito dinheiro, você tem que dividir o que você tem. É aí que começa aí que foi, na minha visão, o grande problema deles. Além de tabela preço, todo esse erro que vários países já cometeram, mas a hora que chega alguém e fala, você tem 3 imóveis, se o inquilino querer comprar, você vai ser obrigado a vender. Fala, não vou vender, então eu tomo tua casa e dou para ele. Aí acabou, meu amigo. Aí o teu direito privado, você não tem mais nada, porque você não tem poder de compra no dinheiro e não tem nem mais o poder sobre a tua própria propriedade, né? E é aí que a gente vê a ideologia política, né? Exato. Aqui que começa o grande problema. Qual que é a ideologia política? Socialismo, né? Você querer nivelar as classes, você querer dar exatamente para você querer dar algo que gerou de um esforço, um bem que foi gerado de um esforço para uma classe que não gerou esforço para ter aquilo. Né? Então, ou não gerou resultado, ou não gerou resultados para ter aquilo. Exato. Às vezes até gerou esforço, né? Exato. Mas não gerou o resultado. Mas não dava resultado. Não dava resultado o esforço dela. Só que é isso aí, quando você tenta tirar dos lados para equilibrar, é aí que começa o negócio a decair, né? Começam todos os problemas. Porque, vamos dar um exemplo, as maiores potências do mundo, nenhuma é socialista. Não. Todas são capitalistas, né? Os índices de pessoas com mais renda per capita, com mais o negócio de saúde, né? Pessoas saudáveis, o IDH, isso, né? Mais altos do mundo estão nos países capitalistas. Exato. Né? Durante toda a história, se você puxar, nada deu certo quando o socialismo foi implantado. Ele já foi tentado várias vezes em vários locais. Né? Total, se você vê quem são pessoas ricas, são empresários. E você vai ver por que ele é rico, porque tem pessoas que trabalham para ela. Só que essa pessoa gerou emprego, que gerou renda, e essas pessoas que trabalham vão continuar vivendo a sua vida consumindo, contribuindo. E automaticamente, quanto maior for a riqueza desse empresário, mais imposto ele paga, mais emprego ele gera, mais renda entra, a arrecadação do governo vai aumentar, a renda das pessoas aumenta e mais pessoas estão empregadas porque a empresa dele cresceu, essas pessoas também vão pagar imposto, elas também vão consumir, isso vai refletir lá no mercado,
que aquele mercado vai vender mais, porque agora uma pessoa está empregada e agora ela pode comprar, Exato. fazer a compra do mês e tal, porque resultou de um empresário que fez um negócio que se sustentou por ser lucrativo. Se não Aí dá, você se não vê dá a roda lucro, girar. aí a roda gira. E aí a pessoa tem um imóvel, tem 2, tem 3, até o momento que ela começa a ter que contratar uma pessoa para gerenciar os imóveis dela, ou ela começa a ter que pagar o imposto sobre isso, né? Então você vê que as coisas ficam ligadas e todos os países que são desenvolvidos, eles têm essa mesma característica, pensar dessa forma, ou seja, incentivar a questão do empreendedorismo e não achar que o rico é ruim. Pelo contrário, o rico ele é bom porque ele vai gerar emprego. Se gerou emprego e você quer trabalhar, você vai ter uma renda. Ah, mas eu acho injusto o salário. Então saiba que quem sabe o teu caminho é você gerar resultado para você também empreender. Exatamente. É meritocracia. Exatamente. E vamos a um exemplo. Num país onde o capitalismo ele reina, a pessoa que tradicionalmente mora ali, então a gente vê isso muito, tanto na nossa cidade como no Brasil. Muitas pessoas enriqueceram porque começaram a investir em imóveis, que era o que elas conheciam, investir em terrenos, né? Isso. E conforme o tempo passou, isso se valorizou, fizeram rendas de aluguéis. E isso só é permitido porque o país é capitalista. Exato. Então, por exemplo, essa pessoa ela pode ter sido funcionário de uma empresa por vários anos, só que ela pode ter crescido dentro da empresa, ganhado um bom salário e ter sempre investido em terrenos e imóveis. Exato. Né? E isso só é possível porque o mundo está girando de uma forma capital. Total. Agora, se isso virar socialismo, imagina aqui no Brasil, quantas pessoas que não são muito bem sucedidas hoje, são até milionárias, né? Por conta de terem vários imóveis. Já pensou tudo isso ter que ir para o governo ou você ter que vender a preço de banana para qualquer pessoa? Entra a regra da Venezuela, né? 3 imóveis incluindo mais de 10 anos, agora você é obrigado a vender teu imóvel. Se você não vender, eu tomo ele e entrego para quem tá lá. Aí acabou tudo. Aí acaba tudo. E se falando em inflação, qual que é o último dado de inflação da Venezuela? Bem, podemos falar dado confiável, né? 2018, o último confiável, que é considerado 1 milhão% em 12 meses. 1 milhão. Aí você pensa, no Brasil nós tivemos uma inflação, agora ela diminuiu, mas nós chegamos a ter aí 12% no ano. E olha o que aconteceu com material de construção, supermercado, preço do carro zero. Todo mundo desesperado porque, não dá para viver assim. 12%. Agora já caiu para 7%, mas chegou a 12% e já desesperou. Imagina 1 milhão%. É um negócio que não tem cabimento. Um exemplo, na Venezuela você precisa de 20 salários mínimos para comprar uma cesta básica. Então, 20 salários mínimos. Imagina no Brasil quem ganha 20 salários mínimos. É uma pessoa que está ganhando, sei lá, uns 22, 23 mil reais. Né? Vai viver muito bem aqui. Exato. Lá você troca isso por uma cesta básica. E isso também já está chegando na Argentina, né? A Argentina, 70%, né, de inflação nos últimos 12 meses. Acho isso, já está começando a ficar fora. Já começa a ser algo totalmente surreal, né? Surreal, imagina, total. É como você deu o exemplo. 10% no Brasil já deu todo esse caos. 70%, então, o que é isso? É muita coisa. E sobre corrupção? Será que tem corrupção na Venezuela? Tem um dado, até eu tenho anotado aqui que ele é bem interessante, que numa pesquisa, 75% da população da Venezuela assume que com certeza tem uma inflação, tem uma corrupção generalizada. Não tem. A Venezuela, eles acreditam que não tem fundamento algum para o povo receber o que recebe ou está acontecendo o que está acontecendo. Então, de 10 pessoas, ou melhor, de 10 pessoas, 7, quase 8 dizem sim. Aqui é muita corrupção, é generalizado o negócio. Tanto que na Venezuela já 20% da população abandonou o país, né? Então, de 10 pessoas, 2 abandonaram a Venezuela. Imagina, 10 pessoas, cara, com certeza não tem uma família lá que é completa, porque Exato. É normal uma família ter 10 pessoas. Então, você imagina dessas 2 abandonarem. Então, com certeza, já tem muita família dividida, porque o povo simplesmente decidiu, vou arriscar tudo, porque aqui não tem esperança alguma. Né? Imagina, você vai acordar de manhã e vai para uma fila para pegar comida. Então, qual que é a tua opção? Acorda todos os dias aceitando isso, sabendo que não tem expectativa nenhuma de mudar. Você não vai conseguir arrumar emprego. Exato. Não tem como não mudar. adianta nem trabalhar, né? Porque se for falar bem a verdade. Então você tem a opção de todo dia acordar e ir para uma fila em busca de umas migalhas de comida para trazer para casa, ou você vai tentar se arriscar e sair de um país e tentar você mesmo construir a tua história a partir de um outro momento, em outro lugar, né? Exato. Com certeza, se você é uma pessoa que tem condições no sentido de se locomover, pelo menos, você vai buscar sair daquele lugar para tentar uma vida melhor, né? Total. E é o que aconteceu muito aqui no Brasil, lá em Roraima, né? Bela Vista, né? Isso. Que é o... divisa, a divisa, né? Milhões, né, de venezuelanos entrando por lá para conseguir uma vida nova aqui no Brasil. E o que eles chegam aqui no Brasil e dizem? Cara, aqui no Brasil é só trabalhar. Exato. Né? E assim, nós moramos no sul, né? Então, Sim. Nós estamos do outro lado, eu acho que, sei lá, uns 3.000 quilômetros ou mais de distância para lá. E agora aqui na nossa região do sul, Santa Catarina, já está começando a ser normal o venezuelano, porque literalmente eles estão descendo. Eles estão descendo, estão indo pro Brasil inteiro. Parece que em Roraima
já era normal lá, isso aí, 2005 para frente já era normal ter venezuelano, porque já estava difícil lá, eles já vieram para o Brasil, que era do ladinho. Só que agora eles estão literalmente atravessando o Brasil atrás de oportunidades, porque, né, é como você falou, não faz sentido nenhum continuar num país que você tem que ficar numa fila para comer. Exato, né? E se você pergunta para qualquer venezuelano, né, o que quebrou o país, a ideologia de governo, né? Isso aí. Exatamente. Mais um dado aqui agora. Um dado não, desculpa. Agora a pergunta do podcast, né? O Brasil pode virar Venezuela? Certo. Assim, poder, qualquer um pode, porque qualquer país pode. Qualquer país pode, até porque a Argentina se acreditava 15 anos atrás que não poderia, e Uma hoje grande já potência, está. né? Exato, já está virando uma bagunça. Se falando no Brasil, eu acredito que o caminho é difícil. Muitas pessoas colocam como, se tiver um novo líder, que a gente tem aí dia 30, uma escolha e tal, o Brasil vai se transformar na Venezuela. Isso é bem radical de falar, até porque quando nós falamos em toda a questão do legislativo, né, que é o Senado e a Câmara de Deputados, a gente sabe que a maioria é de direita. A de direita defende isso. A questão de emprego, a questão do país gerar um resultado e o governo viver desse resultado dos impostos. Já a questão da outra parte, que a gente pode falar assim, ela acredita que não, que tem que nivelar todo mundo e às vezes quem tem mais vai pagar mais para ajudar quem está embaixo, só que isso percebe que desanima quem está em cima a continuar crescendo e anima quem está embaixo a continuar sem querer evoluir e subir de nível, né? E aí começa o que aconteceu na Venezuela e tal. Então, se falando politicamente, não vai ser em 4 anos que isso vai acontecer, porque qualquer tipo de proposta vai ser, de certa forma, barrada, mas se for repetido por vários anos esses erros, assim como todo mundo viu a crise que o Brasil entrou lá em 2015, o Brasil estava sozinho, o mundo inteiro estava nadando, estava evoluindo, estava crescendo e o Brasil estava dando na trave por uma baita de uma crise política, corrupção, entre outras coisas, né? Então já demonstrou que se você seguir num caminho, o país se afunda sozinho. Exato. Então vamos ver mais a questão em 4 anos, como está sendo generalizado, isso tende a não acontecer porque, se falando no legislativo, ele tende a proteger o que a gente conhece hoje como as regras do Brasil. Exato. Você colocou muito bem, né? Em 4 anos é muito difícil, né? Só que se isso se prolongar, se estende, as coisas vão se mudando, vão se alterando, né? Como da última vez que nós tivemos um governo com essa ideologia, que ficaram praticamente 12 anos, né? 12 foi até ser derrubado, né? Foi 12, quase 13 anos, né? Então, e ali o que aconteceu, né? A primeira entrada 2003 a 2015, né? Então isso foi 12 anos. 12 anos, né? A primeira entrada de um governo de esquerda, o que é? A gente vê o povo recebendo mais benefícios, né? Mais isenções, mais, como é que é? As bolsas, renda. A renda chega mais fácil. Exato, literalmente o dinheiro vem do governo, né? Vem renda do governo, né? Só que aquilo, né? Quando esse governo ele começa a fazer isso, ele está tirando de algum lugar. Exato. Né? E se ele está tirando de algum lugar, alguma coisa está deixando de ser feita ou alguma coisa está deixando de ser paga. Né? Então, o que acontece? Se você prolonga isso, por que naqueles primeiros governos de esquerda ali em 2002 foi muito bom? Porque tinha dinheiro em caixa, o dinheiro foi sendo distribuído, né? E aí foi se criando dívida. Quem que começou a pagar essas dívidas foi ali no final do governo Dilma, onde daí já estavam todos os escândalos de corrupção, todas as coisas, onde já não se sustentava mais dar dinheiro pro povo. E aí começa a se cortar subsídio, cortar bolsa, cortar auxílios, cortar tudo, né? Tudo que estava sendo entregue começa a cortar. Por quê? Porque todo o dinheiro já foi entregue, o país já está endividado e agora tem que começar a fazer outro tipo de política. E aí se troca o governo, e aí as coisas começam a consertar, e agora a gente está de novo nessa fase, né? Que pode começar a acontecer tudo de novo. Total. E até tem uma analogia que define muito bem isso, ela define a questão da inflação, mas ela também define essa questão de um governo que entra para facilitar essa chegada de renda, nem que seja do próprio dinheiro do governo, para as classes mais baixas. Que ele faz a analogia com a pessoa tá bêbada, alcoolizada. Então, no começo, quando você começa a beber, que você ainda tem controle, é muito bom, você vai se sentir mais leve, mais feliz, que é o governo liberando aquele dinheiro, é muito bom. Só que se isso continua você continua bebendo por mais tempo, chega uma hora que você começa a ficar alcoolizado e às vezes até começa a perder o controle ou perder a consciência e tal. Já está num nível alto de alcoolismo. Seria muito dinheiro sendo liberado. Aí você, tem que fechar a torneira. A hora que você fecha a torneira, que o governo ou para de beber ou o governo para de liberar dinheiro, vem a pior parte, que é o quê? A ressaca. Aí a ressaca é muito ruim porque daí, toda aquela pessoa que estava recebendo aquele dinheiro agora não recebe. É lógico que ela vai se revoltar. É ressaca, mas a coisa você parou de beber, vai começar a dar dor de cabeça, entre outras coisas. Aí o que é o jeito mais fácil, ao invés de passar a ressaca e voltar a ficar sóbrio, né? Sóbrio. Sóbrio, né? Ao invés de você ficar sóbrio, o que acontece?
eles vão lá e liberam mais dinheiro ou vai beber de novo. Então você cura a ressaca com mais bebida. Você cura a população brava porque parou de receber dinheiro dando mais dinheiro. E aí, meu amigo, na verdade, o país vai ser um país bêbado para sempre. Exato. Porque ele nunca vai querer enfrentar a ressaca e o jeito para não cair na ressaca é continuar bebendo, continuar liberando dinheiro. E aí vira bola de neve que a Venezuela virou, que a Argentina virou, e é esse o medo que tem de se acontecer aqui literalmente, no Brasil. você torna a população de um alcoólatra que vai levar todos eles à morte no final, né? No final, alcoólatra de benefícios, Exato. do dinheiro caindo na mão sem precisar trabalhar e tal. Porque o que acontece com o alcoólatra, né? Chega um ponto que a bebida não faz mais efeito. Exato. Né? Vai chegar um ponto que o dinheiro distribuído não vai mais fazer efeito. O que a gente estava falando agora há pouco aqui? Venezuela utilizando o dinheiro para fazer artesanato para trocar por dólar. 20 salários mínimos, uma cesta básica, 3 tanques de combustível equivale a um iogurte. Então as coisas perdem o valor, né? É isso aí, perfeito. E quais seriam os indicadores que a gente pode aí estar próximo dessa mudança rumo à Venezuela? Se a gente fosse colocar aqui, tem indicadores que estão mostrando que o Brasil pode ir para esse rumo? Exato. O primeiro indicador é a questão da intervenção do governo. A hora que o governo começa a limitar, desde o direito de você falar o que você pensa, desde o direito de você ter coisas porque ele acha que não é justo você ter, que você tem que dividir com a outra pessoa, aí é literalmente um sinal claro que as coisas não estão indo bem. Então, o ponto principal, até dependendo dessa questão do que falar e tal, até isso até certo ponto é aceitável, mas você não pode falar para que a notícia precise de uma aprovação para ser publicada. Exatamente. Porque no momento que você fez isso, você centralizou, só vai sair o que você quer, e é o que já acontece em países, exemplo, como China e outros países, a própria Rússia, que são países completamente dominados, quase a gente pode falar assim, por um ditador, ou por um imperador, ou por alguém que tem um poder quase supremo lá. Sim. E isso é um primeiro indício. E o segundo seria tentar se apropriar de algo que é privado, né? Seja do que for privado para você dar para quem não tem. E porque isso não segue a lei que literalmente fala da semeadura da vida, né? Então, vale a pena não fazer nada, que eu ganhe alguma coisa, ou vale a pena eu ralar pra caramba, pegar algo, ter que trabalhar, ter que pagar imposto, ter que construir algo, e aí chega alguém e tira uma fatia do que é meu, literalmente para dar para quem não gerou valor para ter aquilo. Então, a gente sabe que tem toda essa questão social, mas a questão social ela tem que rodar do jeito certo para que a máquina continue girando. No momento que você quebra essa ponte e começa a entregar, fazendo esse ligamento essa ligação indireta entre você tira de quem tem ou dou para quem não tem, as coisas começam a perder valor e perdem valor muito rápido. Exato. E acho que um outro indicador que muitas pessoas acreditam que isso é muito bom, só que é um indicador que sempre está presente nos países que deram errado, é o aumento do Estado, né? No sentido, o que é o aumento do Estado? É o Estado controlar o dinheiro, controlar as empresas. Como que se controla empresas? Criando mais estatais, tentando produzir tudo dentro do Brasil. Ministérios, né? Ministérios, então, por exemplo, tem ministério para tudo. Tem um ministério para A, B, C, D. O que faz um ministério? Pô, é uma carga tributária gigante que vai sair dinheiro do nosso bolso para manter aquele ministério. Sobre as empresas, o que começa a acontecer? O governo ele não gosta de empresas privadas. O governo ele gosta de empresas estatais. O que é empresa estatal? É uma empresa que é sustentada pelo governo. Ah, vamos gerar emprego por meio das estatais. Aí você indica o presidente daquela empresa. Você indica o presidente, você indica todo o conselho da empresa. O próprio governo define tudo. O próprio governo define tudo. Você vai trabalhar somente para estatais. Então você tira o direito de um empresário ele de se tornar bem-sucedido e ele crescer a empresa dele e ele escolher pagar melhor para os seus funcionários. Né? Porque o governo, se ele tem o maior número de empresas, é ele que vai decidir o salário dessas pessoas e aí tá muito mais fácil dele tabelar. É bem isso. Para você ter noção, e define muito bem isso, em 2009, Hugo Chávez ele nacionalizou todas as empresas de petróleo da Venezuela. E aí começou. Hoje a gasolina é barata lá, mas e os outros produtos são uma fortuna, né? Exato. A população é miserável. Então, do que adianta ter o ouro negro valendo preço mais barato do que o preço de banana, né? Exato. Não faz sentido nenhum, porque a balança se inverteu e as coisas fugiram do controle. Um exemplo muito bom, né? Você se importa mais com algo que é do governo ou com algo que é seu? Né? É isso, tipo, por mais que você diga, isso vai da tua índole. Não, a maioria das pessoas vão entrar num negócio tipo, isso aqui é do governo. Né? E outra, as pessoas já estão acostumadas a saber que o governo é corrupto. Também. Então, quando elas entram num negócio do governo, elas pensam, não, agora é minha vez. Né? Então, se esse negócio de estatais, ele domina, o que acontece? O empresário que quer crescer e quer gerar mais emprego e quer pagar melhor as pessoas, ele vai ficando de lado e não tem o espaço dele. Né? Um exemplo, uma empresa privada. É normal ela ter um setor de controladoria, um setor desde contábil, um setor fiscal, ela vai ter um setor de corregedoria que seja, de inspetoria, qualquer empresa, você pega os grandes bancos. Eu trabalhei um tempo em banco, tinha um setor que era o principal do banco e passava por cima de qualquer gestor, que era a inspetoria. Porque eles rodavam afora
E todo mundo tinha que respeitar, não interessa, eu sou um super diretor. Cara, se a inspetoria chegava, eu quero te inspecionar, ele tinha que abrir a gaveta dele, um exemplo, abrir os dados e mostrar porque eles estavam acima de todos. Exato. Porque eles eram da empresa privada, eles cuidavam para que não acontecesse o errado. Então você vê nas empresas privadas um controle para que o dinheiro vá para o lugar certo, que é o dono do bolso ou o caixa da empresa, para que a empresa continue crescendo. No governo, você vê que quando você coloca uma estatal e você indica todo mundo, isso se perde, né? E nesses países como Venezuela, um exemplo, eles não têm tribunal de contas, esse tipo de coisa. Então lá, literalmente, o governo manda em tudo. E aí você traz tudo pro governo, nacionaliza tudo e você é dono de tudo e você pinta e borda como você quer. E aí é muito fácil de você roubar dinheiro, né? Desviar. E eu acho que se fosse falar um termo final para esse podcast aqui no sentido do Brasil vai virar Venezuela, muito se usa aquele ditado, né? Impossível não é, mas pouco provável. Só que nesse caso, o pouco provável também talvez não se aplique, né? É porque ele começa a ficar um pouco, bastante... Exatamente, né? É difícil falar, mas ele começa a tomar uma proporção que tipo, seria acima do pouco. Né? Exatamente, dessa vez não é impossível e não é pouco provável, né? Então seria, não é impossível e também é provável. Tudo vai depender das nossas escolhas e tudo vai depender do tempo que esse governo, se ele chegar a entrar no comando, vai permanecer. E o ponto é de quem nós vamos nos aproximar também. Exato. Esse é outro indicador de quem que o Brasil se aproxima. Ele se aproxima de potências, sei lá, Estados Unidos, Canadá, desde que seja Alemanha, países que realmente produzem, né, aqueles Suécia da vida, Dinamarca, países bem desenvolvidos, países IDH altíssimo e tal. Ele se aproxima dessas amizades, né? Porque você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Eu acredito que essa frase também se encaixa num país. Com quem que esse país convive ou com quem que ele quer trocar mais figurinha? É com os grandes e tal? Ou o Brasil vai trocar figurinha com Venezuela, com Argentina, com países Cuba da vida, né? Então, começa aí a visão de você ver. Pô, se você começa a trocar muita figura, ficar muito próximo desse tipo de país, é óbvio que o teu caminho vai ser seguir. Ou você vai querer ajudar eles e eles estão tão ferrados que eles vão puxar você pro buraco que eles estão. Então, esse é um indicador muito próximo, né? Se você quer saber, será que a gente tá rumo a Venezuela e tal? É só você ver qual que é a tendência do Brasil. Se aproximar mais de uma Cuba, de uma Venezuela, de uma Argentina, ou se aproximar de um país de primeiro mundo. As pessoas não gostam, nossa, tá lá com os Estados Unidos, ou tá com tal país fazendo pacotes econômicos, parcerias ou algo do tipo. Cara, isso é a melhor coisa que tem. Isso tá fechando com os grandes, né? Vai trazer emprego, vai trazer renda, vai aumentar a arrecadação, aumenta a arrecadação pública para poder distribuir para quem não tem. Sim. Aí é uma coisa que se sustenta, porque está sendo gerado de alguém que produz para entregar da forma que o governo decidir para quem está precisando, na questão social. Mas colocar a questão social em primeiro é o que esses países adotaram, né? Sim. E hoje eles escolhem esse resultado. Então é só ver com quem que a gente vai trocar figura. E se colocar até numa linha do tempo, né? Isso, sempre quando o Brasil esteve pelo governo de esquerda, os nossos maiores parceiros eram Cuba, Venezuela, tudo tendendo para esse lado, né? Agora que a gente mudou o governo, que a gente está indo de novo para esse lado mais países mais capitalistas, como você mesmo citou, Estados Unidos, Canadá. Então, né, é exatamente isso. As escolhas definem o futuro, né? Exato. Então, acredito que conseguimos tirar várias dúvidas e comentar bastante sobre isso. Né? Até passou do tempo normal do nosso podcast, né? Exato, porque é um assunto que é muito envolvente, muito interessante, né? Então, você que nos acompanha aqui, não esqueça de seguir nas nossas redes sociais, tanto no Você Investidor, como no Você Investidor Cast também. Se você gosta de criptomoedas, tem o Você Investidor Cripto, o canal do Você Investidor Cripto. E você vai estar sempre bem inteirado dos nossos conteúdos. Isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Até mais.